Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Já está no ar o programa Papo Certo. De segunda a sexta, neste mesmo horário, nós estamos aqui sempre com um programa inédito, trazendo para vocês informações de relevância e do dia a dia. No programa de hoje vamos falar sobre as mediações trabalhistas. Estamos recebendo o desembargador, vice-presidente do Tribunal Regional do Trabalho 4, o doutor Alexandre Correia da Cruz. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado, boa noite, Amanda, boa noite, João. Seja muito bem-vindo novamente, então, ao Papo Certo. Você de casa já sabe, o nosso programa é interativo. Então venha participar do nosso Papo Trabalhista através do 3029 8080, que após o término do programa, o nosso convidado irá responder as questões. Então agora eu vou chamar um intervalo bem rapidinho e já voltamos. Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas e aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. Voltamos e o Papo Certo está sendo transmitido aqui pela Ubra TV e também através dos principais canais digitais, o 521 da NET Claro e também o 513 da Vivo e simultaneamente pelo YouTube e Facebook. Essas plataformas que vocês já podem lá compartilhar. Bom, vamos para a primeira pergunta então, desse bloco, né? O desembargador Dr. Alexandre assumiu a vice-presidência do TR4 agora no mês de dezembro e uma das atribuições da vice-presidência do TR4 é a questão das mediações trabalhistas. Doutor Alexandre, podia falar como é que foram esses primeiros 100 dias das mediações? Posso sim. Esses primeiros 100 dias foram... teve muito trabalho, até nós assumimos ali em dezembro, e no próprio mês de dezembro, que tem o recesso trabalhista, foram 12 dias úteis, mas 36 mediações pré-processuais. Até é importante fazer uma pequena distinção para quem está nos assistindo da diferença entre uma mediação pré-processual e o dissídio coletivo, uma conciliação em dissídio coletivo. Essa mediação coletiva, né, pré-processual, as partes pedem, né, seja o sindicato, o profissional, o patronal, ou até mesmo as empresas, para que nós possamos, antes mesmo de existir um litígio, né, um dissídio na Justiça do Trabalho, para que nós possamos fazer essa mediação e tentar entrar num acordo. E já uma conciliação em dissídio coletivo, aí o processo já foi instaurado, e aí no bojo do processo, no curso do processo, a gente tenta fazer a conciliação. Que é um trabalho fundamental, especial, até não sabia que tinha essa questão da mediação pré-processual, que realmente evita um transtorno muito grande. No processo, geralmente é um pouco longo, imagino. Exato, os dissídios coletivos, eles têm a duração superior a 1 ano, né, normalmente, e isso tramitando aqui no nosso tribunal e sem prejuízo de um recurso para o Tribunal Superior do Trabalho, e aí pode se estender mais ainda. Então, a mediação pré-processual, quando ela tem êxito, as partes já firmam um acordo coletivo de trabalho ou uma convenção coletiva de trabalho, resolvendo, né, o problema
as principais questões que estão ali em discussão, se é um reajuste salarial, se são cláusulas econômicas, cláusulas sociais. Então, Alexandre, nesse período de um ano, aproximadamente, né, do dissídio, os trabalhadores não têm nenhum reajuste daí nesse período? Normalmente, esse reajuste, essa recomposição do salário, ela se dá anualmente. Então, tem a data base, que é a data limite, né, para se fechar a norma coletiva, o acordo, a convenção. Não tendo êxito, então, o sindicato, geralmente profissional, ingressa com o dissídio para tentar ver se o tribunal resolve. Mas a negociação ela se inicia logo após a data base, para o próximo ano, para tentar recompor as perdas salariais daquele período. Desembargador, gostaríamos do seu comentário sobre o papel dos sindicatos de trabalhadores e sindicatos de empresa nesse cenário de relações laborais cada vez mais frágeis e com os empregos perdendo aquelas características que conhecíamos até antes da reforma trabalhista de 2017. Quem tem razão, Amanda. Com a reforma trabalhista, nós tivemos aí um impacto grande que foi a extinção do imposto sindical, da contribuição sindical, que era aquela contribuição obrigatória. E aí os sindicatos começaram a perder a receita, né, da categoria profissional e isso dificultou um pouco a negociação. Até a reforma, sem querer adentrar nas questões da reforma, mas ela traz um paradoxo, porque de um lado ela incentiva a negociação, né, pelos sindicatos, permitindo que se possa, em várias questões, negociar e excluindo a proteção legal, mas, de outro lado, ela enfraqueceu o sindicato profissional, né, dos trabalhadores, porque de um dia para o outro retira a receita do sindicato. Então, existe essa dificuldade, mas eu diria que os sindicatos são imprescindíveis dentro da nossa estrutura e do nosso Estado democrático, social de direito, para a negociação coletiva. Eles funcionam para essa negociação periódica. Nós estávamos conversando nos bastidores aqui com o desembargador Alexandre, que até categorias que não têm um sindicato, mas que precisam, às vezes, de uma mediação. O exemplo dos entregadores, né, de comida que tem hoje, que aumentou bastante após a pandemia e é uma alternativa de trabalho importante para muitas pessoas, mas que, às vezes, tem uma relação muito fragilizada, né? Como é que o tribunal tem auxiliado nesse processo? Exatamente, bem lembrado, João. Hoje nós estamos até nessas mediações pré-processuais, e aqui também é importante falar que quando nós estamos atuando na mediação pré-processual, nós não estamos na função típica de magistrado, nós estamos numa função atípica como um mediador. Nós tentamos auxiliar até essas categorias, independentemente da discussão, no caso dos entregadores, né, de plataformas, enfim, independentemente da discussão se há ou não vínculo de emprego. Então, o que se busca é tentar uma solução entre a empresa e esses trabalhadores, reconhecendo que eles têm direitos, independentemente da discussão sobre o vínculo, e o que se pode fazer para melhorar as condições de trabalho, né, as condições de saúde, né, da prestação de serviço e até mesmo as condições remuneratórias. E até questões humanitárias, né? A gente estava conversando que às vezes a pessoa estava perto de casa, tem um estabelecimento que tem um número bem grande de entregadores na frente, né? E em dias de chuva eles não têm um lugar para ficar esperando, né? As entregas, eles ficam de capa de chuva na chuva esperando, né, para poder receber lá a sua atividade de entrega. E também o doutor estava comentando que alguns lugares também não colocam à disposição desses profissionais até banheiros, né? Até banheiros, exatamente. Às vezes, como bem dito, é uma questão humanitária, né? Então, se não contemplarmos isso e se as empresas, né, também não se conscientizarem da importância de colocarem esses postos, né, para os trabalhadores terem acesso à água potável, à própria questão do descanso ou o banheiro, é uma situação que fica muito complicada. Então, tentamos atuar nisso e estamos tendo até agora um bom êxito também. Parabéns pelo trabalho. Bom, em relação às mediações trabalhistas, poderíamos ter mais autocomposição sem a intervenção do Poder Judiciário
ou ainda é necessário existir um poder judiciário para mediar e julgar? É uma questão extremamente interessante, porque o que eu entendo? Eu entendo que existe um espaço que nós podemos aumentar para a autocomposição. Cada vez mais, me parece que a autocomposição é um caminho muito bom e no Brasil também há uma espécie de um paradoxo, porque nós não temos a cultura da paz, né, do diálogo muito desenvolvido. Até nas faculdades de Direito o que se busca, ou melhor, há uma preparação para o litígio, né, para o embate jurídico. E não há uma preparação para a paz, para o diálogo, para tentar resolver de forma autocompositiva. Então, no meu entendimento, há um espaço muito grande para a autocomposição. Mas é claro que sempre vai existir o espaço da jurisdição, né, da heterocomposição, e que, em última ratio, né, se não se consegue resolver através do acordo entre as partes, aí temos que ir para o judiciário para resolver. Mas eu sou um entusiasta da conciliação. Que bom, que bom. Não, com certeza, e acho que importante é ter essa figura, esse mediador, que é uma pessoa preparada também, que vai conseguir escutar os dois lados, que vai tentar compor. Isso eu estava comentando um pouquinho antes também, que tem as negociações quando são virtuais e presenciais, né? O que o senhor nota nessa diferenciação na mediação? Bem lembrado. O que eu tenho percebido em 100 dias, né, mais ou menos, de atuação, é que quando a mediação ela se dá de forma presencial, ali no tribunal, as partes se sentem mais à vontade para fazer o acordo, né? Quando uma das partes está à distância, ou ambas as partes estão à distância, é mais difícil de fechar um acordo. Então, porque estão em casa ou estão na empresa, enfim, estão no seu ambiente com um certo conforto e aí não conseguem sair dessa posição, né? Então, o importante é que estejam em pé de igualdade, né, junto com o mediador, para tentar solucionar esse conflito. Nós estávamos falando também da palavra sindicatos, lembra muito a figura do trabalhador, né? Mas também o sindicato tem os sindicatos patronais. Como é que o senhor vê essa organização aí das empresas também em sindicatos? É muito interessante também esse questionamento, porque nem todos os países têm o nosso sistema, que é bifronte, né, que envolve sindicalização tanto na categoria profissional quanto na categoria econômica. Eu vejo, claro, que a categoria profissional ela está mais desenvolvida na questão da sindicalização, mas o sindicato, em relação à categoria econômica, é importante que nós tenhamos um sindicato forte. Contudo, em algumas situações, em especial no interior, eu tenho visto até alguns sindicatos patronais quase que desativados. Não há eleição para a diretoria, e aí dificulta a negociação. Né? Com quem nós vamos fazer essa negociação? Exato, exatamente. E, doutor Alexandre, das negociações que o senhor participou como vice-presidente nesses primeiros 100 dias, alguma te chamou mais atenção em particular pelo sucesso ou dificuldade? Eu destacaria algumas, né? Uma que para mim chamou muita atenção, que foi nos primeiros dias, foi aquela dispensa coletiva do Instituto de Cardiologia, que levou, né, a atuação. Nós fomos até no período do próprio recesso trabalhista, nós atuamos para tentar resolver e acho que estamos, né, resolvendo. Para quem diz que não trabalha no recesso, se trabalha no recesso. Também trabalhando. Eu até brinquei com ele, se eu precisar vir aqui no dia 24, eu venho, desde que a gente feche um acordo. Então, foi muito importante. Uma outra que me chamou muito a atenção, ou que envolve a gente, porque, embora o mediador, né, tenha que ter aquela distância, mas somos humanos e, às vezes, nos envolve a questão dos catadores e catadoras aqui de material reciclável aqui em Porto Alegre, que também, independentemente da discussão de vínculo ou não, envolve condições de trabalho, é uma situação complexa e que estamos no caminho para tentar resolver ou, pelo menos, melhorar as condições de trabalho dessas pessoas. O senhor estava comentando que o senhor assumiu,
Assumiu numa sexta-feira e na segunda-feira já começou com 3 audiências, 3 mediações por dia. Janeiro, fevereiro, agora em março, deu uma aliviada na quantidade de mediações? Pois é, também tínhamos a esperança que em janeiro e fevereiro houvesse uma diminuição, mas não foi tão... Claro que dezembro é um mês um pouco mais atípico, mas janeiro e fevereiro nós tivemos também um grande número de mediações, em especial até pelas datas bases das categorias, porque tem, por exemplo, do transporte coletivo de Porto Alegre, enfim, em 1º de fevereiro, então a negociação prévia tem que ser em janeiro, então não diminuiu tanto assim. Bom, o papo está muito bom, mas eu vou chamar um intervalo rapidinho de 30 segundinhos e a gente já volta com o Papo Certo. Pessoal... Tal ganhar o prato do seu acompanhante. Com esse app você compra um e ganha um. Simples assim. Vale também para ingressos e hospedagens. De Gramado para o Brasil, o Prime Gourmet traz experiências incríveis para você. Baixe o app grátis e assine quando for usar. Já somos mais de 500 mil aproveitando esse guia gastronômico e turístico. Faça parte desse clube também. Para o cliente, economia e experiências em dobro por um ano. Para o parceiro Prime, clientes selecionados. Uma forma elegante de utilizar descontos. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. Voltamos e aproveitando que hoje é segunda-feira, quero convidar vocês para darem uma passadinha lá no nosso Instagram, papocerto.com.br, para conferir a agenda da semana. Bom, desembargador, na reforma trabalhista de 2017, meio que extinguiu algumas contribuições aos sindicatos, por exemplo, a contribuição sindical, a contribuição assistencial. Agora, esse tema tem vindo à tona nas mediações? Também excelente pergunta. Tem vindo nas mediações, porque envolve a receita do sindicato, né, e a própria subsistência do sindicato. O que a reforma, ela extingue, né, o imposto sindical e, num primeiro momento, até a ideia de contribuição assistencial que seria negociada entre as partes. O Supremo Tribunal Federal, recentemente, decidiu que é possível, que é constitucional, né, que em acordos e convenções coletivas de trabalho se pactuem os descontos assistenciais, desde que se respeite o direito de oposição do trabalhador. Não entra em minúcias como seria feito esse direito de oposição e, é claro, pensamos que isso deve ficar também no âmbito da negociação entre as categorias, né? Como vai ser feito, se é por e-mail, se é pela presença direta do trabalhador, se é por uma carta, enfim, como seria feita essa oposição. É claro que ninguém gosta de gastar, né? Eu quando era CLT também, eu não gostava de pagar porque era um desembolso. Mas, ao mesmo tempo, hoje, atualmente estou como presidente do Sindiconta, o Sindicato dos Contadores do Rio Grande do Sul. Eu sei também da importância de ter alguém para defender os interesses dos trabalhadores para conseguir condições melhores. Mas, para isso, tem um custo. Tem toda uma questão de custo que tem, é importante. Então, eu acho bem importante essa decisão favorável aí do Tribunal Superior para poder voltar essas contribuições assistenciais e, claro, ter com essa dinheiro da pessoa poder se opor também e não precisar pagar se assim ela quiser. Desembargador Alexandre, qual tem sido a posição do tribunal nos casos que não há acordo na mediação e precisa ir a julgamento? Nesses casos, o tribunal, no julgamento do dissídio coletivo, quando discutida essa questão do desconto assistencial, o tribunal ele tem adotado a posição do Supremo Tribunal Federal. Essa é a regra, até porque, em consonância com o Supremo, a decisão não será modificada, né? Porque pelos recursos
pode chegar ao Supremo Tribunal Federal e aí o Supremo vai manter a sua própria decisão. Bom, agora uma curiosidade também que eu fiquei sabendo nos bastidores, me surpreendeu. Quantas mediações o TRT faz por ano e como é e qual o percentual de êxito nessas negociações pré-questões judiciais, né? No ano passado, o nosso tribunal fez 81 pedidos de mediação pré-processual. Foram feitas 168 audiências, então, às vezes, uma mediação envolve mais de uma audiência, e o índice de êxito, nós conseguimos 67% de êxito, o que dá, 67 das 81 mediações tiveram êxito, o que dá um percentual de 82% de êxito. Então, é algo bem positivo. Nós ficamos muito felizes com com esse índice, né, espero poder manter esse ano, né, no mínimo, esse índice de êxito. Eu fiquei surpreendido por dois motivos. Primeiro, eu achava que não tinha tantas mediações no TRT4. E segundo, eu também não imaginava, se eu fosse dar um chute otimista, eu ia falar 50%. E no fim deu 82%. Então, parabéns mesmo para o TRT, para essa quantidade, quantas ações, processos judiciais foram evitados, né? Exatamente, essa ideia preventiva, né? E muito mais rápido também, né? Exatamente, muito mais rápido. E, doutor, deste total de mediações e julgamentos, o senhor tem ideia de quantos trabalhadores foram representados pelos sindicatos? Também busquei na estatística do tribunal, temos essa estatística, aproximadamente 65 mil trabalhadores representados pelos sindicatos profissionais das mais variadas áreas, tendo o que desponta aí é o setor da saúde, depois vem os transportes, questão do transporte coletivo. Não, bom, pelo menos esse período, isso é desse período agora de inicial ou anualmente é esse? No ano passado foi a saúde e o transporte coletivo e tem se mantido a mesma atoada. São os que mais nos buscam para a mediação. Que bom, que bom. Bom, só estou comentando que são muitas mediações, né? Mas ainda a principal reivindicação nessas mediações é a reposição salarial ou tem se solicitado outras coisas além da reposição salarial? A reposição salarial sempre faz parte, né? No mínimo as perdas salariais do último período. Algumas categorias até buscam, através de estudos econômicos, tentam, né, um aumento real, que é mais difícil, né, de se obter o aumento real, mas ao menos a recomposição salarial, isso é postulado. E também existem cláusulas que a gente chama de cláusulas sociais, né, que são buscadas melhores condições de trabalho, questões envolvendo combate ao assédio, questões também envolvendo o sindicato, né, a estabilidade para dirigentes, para delegados sindicais. Então, além de jornadas diferenciadas, isso também é uma cláusula muito discutida, banco de horas e às vezes até mesmo de interesse da empresa. E até, se me permitem, eu acabei me esquecendo de referir, porque quando eu entrei na vice-presidência, eu imaginava que quem pedia mais a mediação fosse preponderantemente os trabalhadores ou o sindicato da categoria profissional. Mas a estatística demonstra que 40% dos pedidos são de sindicatos patronais ou de empresas. Eu pensei que também era maior, bem maior dos trabalhadores. Né? Que é interessante, né? Porque não é o que a gente pensa. Bom, às vezes a empresa tem interesse pelo banco de horas, pela forma, né, pelo estabelecimento dos pisos, enfim, e para evitar greve também, que é uma... Bom, comparando o Rio Grande do Sul com os outros estados do Brasil, o que temos de mais avançado nos dissídios coletivos e o que podemos aprender com as experiências dos outros estados? Em relação aos outros estados, eu confesso que eu não tenho muito conhecimento, mas em relação ao nosso tribunal, é importante lembrar que essa mediação pré-processual, ela ocorre no nosso tribunal
e hoje até foi incluído, no ano passado, no regimento interno do tribunal, a mediação pré-processual. E nós temos já essa história, essa cultura de as partes buscarem, né, o tribunal para fazer essa mediação pré-processual, o que não ocorre nos outros tribunais. Então, eu diria que isso é um ponto, me parece muito positivo, porque quando se busca, né, o judiciário, ainda que numa função atípica, para essa atividade é pelo reconhecimento da imparcialidade, da transparência, enfim, que o tribunal né, vai tentar resolver esse problema para evitar que o dissídio chegue, né, como um processo mesmo na Justiça do Trabalho. Bom, desembargador, o pessoal desembargador Alexandre, mas o senhor já foi auditor fiscal do trabalho, já foi procurador do Ministério do Trabalho, está desembargador, vice-presidente do TRT, tem uma longa caminhada aí, né, nesse segmento. O senhor presenciou alguma situação assim que talvez poderia ter sido melhor para os trabalhadores ou para os empresários, que tivesse uma negociação de dissídio mais discutida? Com certeza. É claro que quando eu atuava, seja como fiscal do trabalho, auditor fiscal, ou no Ministério Público como procurador, ali nas funções típicas, né, de Estado, nós estamos exercendo um poder de, vamos dizer assim, de polícia, porque nós queremos, há uma notícia de descumprimento e nós queremos que seja cumprido, né, a determinação legal. E aí, por exemplo, no Ministério Público se faz uma proposta de termo de ajustamento de conduta e se a empresa ou eventualmente o ente público, enfim, não estão de acordo, há necessidade do ajuizamento de uma ação civil pública ou ação civil coletiva. O que é um pouco diferente da situação atual, né? Então, lá eu provocava o judiciário, né, quando não havia o acordo, né, o termo de compromisso. Hoje não, hoje a gente tenta evitar que a demanda chegue no próprio judiciário. Mas sem dúvida, entendo, sem destacar uma ou outra situação específica, que em geral um bom acordo, ou às vezes um acordo razoável, é melhor do que de uma brilhante decisão. Sem dúvida, um bom acordo construído entre as partes é muito melhor. Bom, talvez essa venha a ser a nossa última pergunta, mas vamos lá. Também consta no seu currículo estudos do direito fora do Brasil, inclusive na Espanha. Conte para a gente um pouco dessas experiências internacionais, o que foi possível aprender com elas. Foi muito importante esse, vamos dizer assim, intercâmbio cultural, porque lá na Espanha, na Universidade Pablo de Olavide, eu tive a oportunidade de estudar direitos humanos dentro de uma perspectiva crítica e toda a teoria do professor Joaquim Herrera Flores, e que é muito importante, a gente tem uma outra visão, como eles dizem, uma outra mirada, né, sobre o assunto. Então, até a minha tese de doutorado é sobre assédio moral, sob essa ótica dos direitos humanos dentro dessa perspectiva crítica. Então, isso é importante para o nosso dia a dia, ver de outra forma as coisas. Muito bem, lhe agradeço muito, desembargador, pela sua presença e já está convidado a voltar aqui no Papo Certo. Eu que agradeço pelo convite. Então, agradecer a nossa qualificada audiência, a todos os trabalhadores, empresários, empreendedores do nosso estado que nos assistem aqui no programa. Então, pessoal, ficamos por aqui. Eu quero fazer um agradecimento especial para o Dr. Marcelo Luca, que está conosco aqui no estúdio, e convidá-los para nos assistir amanhã nesse mesmo horário, 20h30. Um abraço a todos e até lá.